Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Passamos agora ao item 2, restrições a direitos fundamentais. 2.1, considerações preliminares. Digressões teóricas. Direito ilimitado, a princípio, imposição de restrição. Direito limitado, teoria externa. Teoria interna, ideia de direito fundamental com um determinado conteúdo, determinado limite, que não é autônomo, mas imanente. Segundo Alexis, essas teorias se reportam à concepção individualista ou social de sociedade. Então, há duas teorias, né? Pela teoria a respeito das limitações as restrições a direitos fundamentais. A primeira teoria, chamada teoria externa, pela teoria externa, o exercício de direitos fundamentais seria a princípio ilimitado, quer dizer, você poderia exercer esse direito sem nenhuma restrição e a imposição de restrições seria um elemento externo, certo? Notadamente pelo confronto com outros direitos fundamentais. Então não haveria um limite intrínseco ao exercício do direito, mas esse limite ele seria encontrado em face de um entrave externo, né, de um conflito com outro direito, né? Já pela teoria interna, o direito seria limitado em si mesmo, ele só poderia ser exercido até um determinado limite, e isso não estaria condicionado à existência de um direito que vá confrontar com ele e vá limitá-lo, mas isso diria respeito à própria natureza do direito, né? E segundo Alexis, essas teorias se reportam à concepção individualista ou social de sociedade. Então, na concepção individualista, o direito do sujeito seria ilimitado, não teria limites, né? Ele poderia exercer as suas prerrogativas sem imposição de nenhum entrave, e esse entrave, se existisse, seria por uma contingência externa ao direito, não por um limite intrínseco do direito. Já a teoria interna tem um viés mais social, que entende que o direito é nele mesmo limitado, né? O conteúdo dele é limitado, ele não pode ser exercido ilimitadamente, né? Então, são algumas digressões teóricas aqui. Bom, então só para fixar, pela teoria externa, o direito seria a princípio ilimitado, e ele encontraria um limite externo, né, em face do confronto com outro direito, e etc. Já pela teoria interna, o exercício do direito seria em si mesmo limitado, né? Ele teria um limite imanente, intrínseco a ele. Ele não seria ilimitado, o exercício dele, independentemente de contingências externas, seria limitado. Bom, item 2.2. Tipos de restrições a direitos fundamentais. Direitos fundamentais de hierarquia constitucional. Restrição pela própria Constituição ou por ela autorizada. Algumas advêm do estado de necessidade, estado de defesa, estado de sítio. Bom, os direitos, no que diz respeito aos direitos fundamentais de hierarquia constitucional, pode haver uma restrição dada pela própria Constituição, né? A própria Constituição estabelece uma ressalva, estabelece uma limitação, ou a Constituição pode autorizar uma restrição
ao exercício desse direito, né? Como, por exemplo, as normas de eficácia contida, né? Como é exemplo a norma do direito fundamental que garante a liberdade de exercício profissional. A Constituição estabelece ali a possibilidade do legislador restringir essa liberdade de exercício profissional, né? Então, quando a própria Constituição estabelece a restrição nela mesma, a classificação é nomeada de restrição imediata. Quando a Constituição meramente autoriza que o legislador infraconstitucional faça, é chamada de restrição mediata. Há algumas restrições a direitos fundamentais que decorrem do chamado estado de necessidade. Aqui, estado de necessidade em sentido amplo, né? Não sendo especificamente aquele estado de necessidade que nós conhecemos no direito penal ou no direito civil. Um exemplo de estado de necessidade constitucional seria um estado de defesa e o estado de sítio, né? Vamos abrir aqui a Constituição, somente para refrescar a memória. Aqui. O artigo 136 preconiza o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto que instituir o estado de defesa determinar o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: restrições a direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Bom, então, em face de uma contingência fática, né, caracterizada aqui como uma ameaça à ordem pública ou à paz social, uma iminente instabilidade institucional ou uma calamidade natural de grandes proporções, em face desses eventos extraordinários, né, pode ser decretado o estado de defesa pelo presidente da República. E nesse estado de defesa é constitucionalmente legítimo que sejam impostas restrições ao direito de reunião, ao sigilo de correspondência e ao sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. Vou tomar um café aqui. Dá uma olhada aqui. Aqui, a vagueza excessiva traz íncito o risco da atribuição de poder ao legislador infraconstitucional. Quer dizer, quando a norma tem pouca densidade, né? Ela é muito abstrata, ela é pouco delimitada nos seus pormenores, né? Tem um grau muito alto de abstração. Então,
para que essa norma possa ser efetivamente concretizada, né, para que ela possa se tornar direito subjetivo de alguém, se torna necessária a chamada conformação, né, que é justamente a concretização, a densificação desse preceito que é por demais vago, né? E essa conformação ela é feita principalmente pelo legislador infraconstitucional. Isso é o dever do legislador infraconstitucional. É a ele quem cabe primeiramente resolver essa questão, né? E com isso há uma outorga de poder a ele, né? No sentido de que ele vai poder delimitar em alguma medida ou vai regulamentar, na verdade, esse direito fundamental, né? E com isso há um risco, né? Ele pode agir bem ou mal, né? E quais são as balizas para que se possa aferir a legitimidade do exercício do poder de conformação por parte do legislador infraconstitucional? Uma primeira baliza, as balizas são as seguintes: a razoabilidade, né, no uso desse poder de conformação, o respeito ao núcleo essencial do preceito vago ali, do direito fundamental que está disposto de forma vaga, seria também um elemento central para que se possa aferir a legitimidade desse exercício de conformação, esse exercício de regulamentação, né, do direito. Vou fazer uma pausazinha. Vamos lá. Quanto à reserva legal. Reserva legal simples autoriza a integração legal sem exigência expressa de finalidade. Reserva legal qualificada define a finalidade a ser alcançada por meio da intervenção legal. Não sei se a gente pode ver uns exemplos aqui. A reserva legal simples seria aquela que meramente diz, olha, isso será de tal maneira nos termos da lei, ou conforme o que a lei dispuser. E a qualificada está bem clara aqui no artigo 5º, inciso 12, que trata da inviolabilidade das comunicações, que diz aqui: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas formas e na hipótese que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é uma reserva legal que já condiciona a forma de exercício, já condiciona o conteúdo dessa lei, que vai encontrar fundamento no dispositivo constitucional. Quer dizer, a lei vai ter que estabelecer que as hipóteses de quebra do sigilo das comunicações telefônicas só vão poder ocorrer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o legislador constitucional já delimitou a atividade legislativa do legislador infraconstitucional, né? Reserva legal simples, 2.2.1. Sempre que houver referência nos termos da lei, né? Por exemplo, o artigo 5º, 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Uma reserva legal simples, não tem nenhum condicionamento claro do modo de exercício dessa assistência religiosa, né? Por vezes a atribuição é de caráter instrumental. Artigo 5º, 24.
A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Quer dizer, instrumental no sentido de que vai estabelecer o processo, o meio pelo qual vai ser veiculado o direito material contido aqui no preceito constitucional, né? Outras vezes, da própria substância do direito, no artigo 5º, 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, quer dizer, a própria lei vai dar a substância, então, do que é essa propriedade rural, resguardada aqui pelo artigo 5º, inciso 26, né, que, no caso, vai ser impenhorável pelos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. A reserva legal simples também surge a partir do uso de fórmulas pouco precisas, né, que reclamam densificação, como, por exemplo, crimes hediondos, né? O legislador bota crimes hediondos e não dá propriamente o conceito, né, de crime hediondo. Então vai competir ao legislador infraconstitucional dar o próprio conteúdo, né, do que seriam esses crimes hediondos. 2.2.2 Reserva legal qualificada. Definição mais pormenorizada dos limites de atuação do legislador. Exatamente, como tem ali a delegação, né, para que o legislador exerça algum tipo de complementação, de conformação ou de restrição, mas já estabelecendo de antemão determinadas balizas para esse exercício, né? Por exemplo, o artigo 5º, inciso 8º, né? Inciso 8. Não, perdão, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei não vai estabelecer qualquer tipo de restrição. Não, o cara que é o negro não vai poder exercer tal profissão e etc, né? Não se trata disso. Se trata de qualificações profissionais, né? De atributos relacionados ao exercício, relacionados diretamente ao exercício da profissão, né? Aí, nesse caso, a atuação conformadora do legislador fica restrita aos conteúdos e fins enunciados pela própria Constituição. 2.3 Direitos fundamentais sem expressa previsão de reserva legal. Por exemplo, a liberdade religiosa, a inviolabilidade de domicílio, que estão meramente enunciadas na Constituição, mas sem uma expressa previsão de que devam ser conformadas ou que possam ser restritas pelo legislador em alguma medida. Nesse caso, a limitação se daria pelas colisões com outros direitos, de modo a promover uma coexistência harmoniosa. Dada a ausência de direito absoluto ou de primazia a priorística. Seria um exercício de ponderação no caso concreto. Então, o limite seria, em certa medida, você pode se enxergar aqui a adoção da teoria externa, né, que o direito vai ser exercido até o ponto em que ele encontre um limite, no caso, no exercício de um outro direito por uma outra pessoa, né? A limitação, então, por exemplo, da liberdade religiosa ou da inviolabilidade de domicílio, esses direitos, eles não têm uma primazia, que eles chamam aqui primazia priorística, quer dizer, não há uma escala hierárquica em que, por exemplo, a liberdade religiosa esteja acima da inviolabilidade de domicílio ou vice-versa, né? A prevalência de um direito ou de outro vai se dar mediante um exercício de ponderação à luz do caso concreto, quer dizer, naquela hipótese em específico. A realização da justiça vai se dar com a prevalência da liberdade religiosa ou da inviolabilidade de domicílio, em que medida o exercício de um direito vai ceder passo ao exercício do outro, né? Isso só pode ser aferido
em face das peculiaridades do caso concreto, né? 3. Os limites dos limites. Considerações preliminares. Limites ao estabelecimento de restrições. Proporcionalidade, proteção ao núcleo essencial, clareza. Então, os limites dos limites seriam o limite ao estabelecimento de limites, né? No seguinte sentido. Um direito, ele só pode... a limitação dele tem um limite, entendeu? Você não pode limitar irrestritamente ao ponto, vamos dizer, de supressão do próprio núcleo essencial do direito, por exemplo, ou você não pode impor um limite que seja desproporcional, né? Seria uma barreira à imposição de um limite, né? Que é chamada aqui de teoria dos limites. Que 3.2, o princípio da proteção ao núcleo essencial, considerações preliminares. A lei fundamental alemã, que é a Constituição da Alemanha, estabelece expressamente que a atuação do legislador infraconstitucional não pode esvaziar o conteúdo do direito. Então, a ação legislativa de conformação, a ação legítima do legislador, não pode se dar de tal modo que esvazie o conteúdo do direito, né? Então, aqui seria uma dimensão de proteção ao núcleo essencial, né? Vou fazer uma pausa rápida aqui, pegar um café. Então, retomando. Diferentes posições dogmáticas sobre a proteção do núcleo essencial. Teoria absoluta. Haveria um espaço, um núcleo estanque na norma absolutamente insuscetível de violação. Define um núcleo material. Teoria relativa. O núcleo não seria unidade fixa, mas móvel, definido sob a superfície de contraste do caso concreto. Então, pela teoria absoluta, já haveria um núcleo a priori, já previamente definido, que fala, olha, esse aqui é o núcleo essencial e ele não pode ser violado em nenhuma hipótese. E ele consiste no seguinte, né? Essa é a teoria absoluta. A teoria relativa fala, olha, o núcleo, ele existe, mas ele não é uma unidade fixa, né? Em cada caso concreto, você vai identificar naquela hipótese concreta qual é o núcleo essencial do direito, quer dizer, qual é naquele caso o conteúdo próprio do direito que não pode ser violado de maneira nenhuma. 3.3 Núcleo essencial na doutrina brasileira. Não contemplou expressamente, mas é derivação do seu caráter garantístico. Há um núcleo da própria Constituição, artigo 60, parágrafo 4º. A jurisprudência subscreve essa teoria do núcleo essencial, a jurisprudência brasileira. Então, é o seguinte, em resumo. A teoria do núcleo essencial ela não está como na lei fundamental alemã, como na Constituição alemã. Ao contrário da Constituição alemã, ela não está expressamente consignada na Constituição, mas é uma espécie de está ali implicitamente, é uma derivação do caráter garantístico da Constituição de 88, né, que estabelece um amplo rol de garantias e que inclusive situa essas garantias cobre essas garantias com o manto da cláusula pétrea, quer dizer, estabelece elas como elementos imutáveis, né, como a própria identidade da Constituição, que é inalterável, né? Exatamente. E o artigo 60, parágrafo 4, ele estabelece não um núcleo de direitos em espécie, mas estabelece um núcleo da própria Constituição, né, que engloba os direitos e as garantias fundamentais, a forma federativa, né, o voto direto e secreto, né, e periódico. E o que mais? Vamos ver aqui. Vamos refrescar a memória aqui. 60, parágrafo 4º.
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, que eu não tinha lembrado, e direitos e garantias individuais. Meus caros, então vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula vamos dar sequência tratando do princípio da proporcionalidade. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos.